Bom, como é que é essa operacionalidade? Primeiro se dá através de denúncia ou uma queixa, né, formalizada por escrito, né, junto ao CONAR. Você pode mandar um fax, você pode preencher um formulário dentro do site, você pode mandar uma carta, né, um e-mail, o que você entender. Qualquer pessoa pode praticar essa denúncia, tá? Isso pode ser pessoa jurídica, pessoa física de qualquer natureza. Pode ser uma associação, pode ser o próprio CONAR, pode ser eu como pessoa física, pode ser você como pessoa jurídica, o que for. Nós somos cidadãos dentro, né, do território nacional que somos impactados por peças publicitárias e temos esse direito de gerar uma discussão sobre determinado conteúdo de comunicação publicitária. Lembrando, tá, gente? Nós não estamos falando aqui de censura da publicidade, nós estamos falando de ética. E ética é uma convenção de valores diante de uma atividade profissional, por isso que ela não é regulamentada efetivamente pela União, porque aí a União teria que determinar normas, né, regras de funcionamento da atividade profissional. E a comunicação, a prerrogativa é a sua liberdade, né, a liberdade de expressão, que a gente vai até comentar no segundo bimestre. Perfeito? Ok. Então, depois feita essa monitoria dessa busca, né, então joga-se para dentro desse conselho, lá tem funcionários, profissionais dentro da área que estão monitorando esses pedidos, vendo a sua viabilidade, né, aí eles vão admitir, né, a admissibilidade, vão verificar a análise e vão admitir como, de verdade, uma necessidade de discussão. Diante disso, o presidente do Conselho de Ética, né, o presidente ele designa um relator. Então, cai dentro esse relator será um profissional dentro das pessoas que fazem parte da associação e ele vai então entender, né, essa queixa feita e ele é o relator, ele que vai fazer os despachos e as avaliações, tá bom? A citação vai ser citado o anunciante e a agência quando estiver no caso, vai ter uma tentativa inicial de conciliação entre as partes e depois uma resposta para o consumidor, né? Então, dizendo que tais discussões já foram em andamento, né? Qual é a etapa que está acontecendo, né? A queixa que é feita pela sociedade. Vai haver um espaço para defesa, né? Principalmente da agência e do anunciante, e na sequência, né, a Câmara vai designar então um julgamento, se ele vai ser advertido, se ele vai ser suspenso, se vai pedir a alteração ou simplesmente o arquivamento do processo, tá? É feito abre esse campo para recursos, tá certo? E no final, no plenário, há uma reunião final onde se designa então qual é o julgamento final. É como se fosse uma tratativa judicial, mas ela não tem, né, ela não está dentro do ordenamento jurídico, mas ela está dentro de um ordenamento ético da publicidade, que é o próprio CONAR. E é muito legal, gente, que vocês podem acompanhar, inclusive pelo site, e isso é muito importante para nós como profissionais, acompanhar aqui, ó, no item decisões, todos os processos, todas as queixas que foram feitas, que se tornaram processos internos do CONAR e que foram avaliados pelo Comitê de Ética, né? Então, nós temos aí aqui 2020, a gente já tem o mês de fevereiro, né? Então, você tem várias situações aqui que você pode estar avaliando, acompanhando os tipos, né? Nós temos eles até o ano de 85, tá? Até o ano de 95. Então, aqui sobre as referências, né, que o CONAR determina como infração. Então, os apelos, conceitos, né, confusão proposital, criatividade, originalidade, propaganda comparativa, né, plágio. Então, lá dentro do próprio código, né, do CONAR, tem lá algumas diretrizes, né, de valores éticos, que a gente vai falar mais adiante numa próxima aula, no próximo encontro, e elas são então as bases para entender se aquela peça publicitária ela infringiu ou não, né, a publicidade. Então vocês podem estar acompanhando cada uma dessas atividades. Aqui até fiz uma
um printzinho de uma peça numa discussão em 1988, né? Então, da Lapa de Fiore, Produtos Românticos, né? Então, tem lá a denúncia, né? O anúncio era: você gosta de um professor? Da sua professora? Aí, né, o anúncio, ele dizia assim: você gosta da sua professora? 3 espaços, né? Para que o interessado tenha como opção. Então, a resposta é sim, né? A observação, Lapa de Fiore, ela vai adorar. A questão, mais ou menos, né? Se você gosta mais ou menos, pense bem, um presente da Lapa de Fiore é a melhor maneira de passar de ano, né? E, finalmente, o não. E o conselho dentro da publicidade era: se ela é chata, o melhor presente está na Lapa de Fiore, né? Pelo menos será uma chata cheirosa, tá certo? Então essa era o apelo. Então foi denunciado, o denunciante foi o próprio CONAR, tá? Que denunciou. O relator foi provavelmente um profissional da área, Piero Fioravanti. O anunciante era Lauca de Fiore. Eles foram então notificados e apresentaram suas defesas. A própria defesa da Lauca dizia o seguinte: não apresentada pelo anunciante, informou que a ideia foi muito bem recebida por professores lá de Belo Horizonte, pois foram inúmeros, né, os telefonemas dizendo que foi super bacana, foi super interessante a propaganda. Essa argumentação ela não foi muito aceita. E o relator diz o seguinte: o relator foi direto, né, ao cerne da questão e, de maneira objetiva, ele escreveu: apesar da intenção jocosa do anúncio, né, o resultado é, sem dúvida, algo que pode vir a desagradar profundamente as professoras, né, que se veem aí retratadas. Meu parecer é pela sustação da veiculação do anúncio. Então, quando acontece exatamente isso, né, então, se tiver um anúncio nos jornais, já se notifica os veículos e já pede que nunca mais, ou naquele momento, esteja sustado para a veiculação dessa peça publicitária. Mas ela já pode ter dado um efeito, né? São consequências da comunicação imediata, das suas características. Então a decisão foi exatamente por essa questão, né, de sustação. Aqui tem uma outra, né, uma campanha que também foi discutida. Então, pirataria é crime, Dia Internacional da Mulher, 8 de março, das lojas de pedaços de amor, tá? Então o que aconteceu foi: abriu-se a representação, foi em 2017, aqui os fundamentos, né, e o anunciante por pedaços de amor, e a decisão também foi pela sustação. O resumo aqui era o Conselho Superior, né, motivado pelo ofício da coordenação lá da Justiça de Defesa do Estado de São Paulo. Veja, né, que aí é a Justiça, né, órgãos federativos, estaduais no caso, entraram no CONAR solicitando essa discussão, né, mostrando exatamente a peça publicitária. Então a peça é ilustrativa com a foto de um travesti em trajes provocantes usando banheiro masculino. Uma grande quantidade de reclamações de consumidores foi recebida nos dias seguintes. A direção do CONAR recomendou a sustação liminar da exibição do anúncio enquanto aguardava pela defesa do anunciante, que optou, né, por não se manifestar. Então veja bem, a própria peça publicitária ela pode ser julgada antes de uma defesa. E esse julgamento pode ser pela sustação quando se entende ser jocosa, ser agressiva demais, né? Então os direitos individuais eles passam a estar aqui em discussão. Então, para não ter maior apelo, né, se faz e se julga pela sustação. Os veículos podem sustar, as agências podem, né, eliminar exatamente esses processos aqui? Sim, elas podem, eles podem utilizar o CONAR como referência em umas discussões judiciais. É só lembrando aqui, foi assustado, segundo ele a representação aprofunda, né, a sintonia do CONAR com a sociedade, de coibir iniciativas descoladas, não só nos padrões éticos de conduta, mas a respeito de orientar as relações, né, de qualquer âmbito, né? Pessoas com pessoas, pessoas com marcas e marcas com marcas. Então a gente estabelece aí um modelo, né, de avaliação ética e que fica muito claro através desse princípio que o principal objetivo é fazer da publicidade brasileira uma publicidade de qualidade e entendida pela sociedade dessa forma, e não só e exclusivamente ela
sem um determinado controle, né? Porque senão os apelos a serem utilizados passam a interferir ou denegrir direitos das pessoas, né? Direito àquilo que ele entende como certo, como correto, tá? Então é isso. Essa é a primeira parte dessa disciplina. Semana que vem a gente volta a falar um pouquinho mais sobre CONAR. Até mais!